compartilho com vocês meu Instagram, que vocês podem acompanhar para a gente trocar experiência, conhecimento. Sou empresário, consultor de negócio, formado em administração, especialista em gestão estratégica, especialista em gestão pública. Eu sou empresário no setor pet, também tenho uma perfumaria e atualmente trabalho com essa empresa de consultoria atendendo todo o estado de Minas Gerais, dando consultoria na parte de finanças, de vendas, de gestão inovadora. A minha empresa, a Sanfer Consultoria, ela presta serviço para o Sebrae, nós prestamos serviço para o cliente no mercado e também prestamos serviço para alguns terceiros setores, como CDLs, associações comerciais, atendendo as pequenas empresas, atendendo o empresário, potencial empreendedor, também falando sobre empreendedorismo. Eu gostaria, nesse momento, de conhecer um pouco de vocês, a turma, se vocês puderem mandar para mim no chat, falando o nome e qual curso está fazendo e qual a expectativa para esse encontro, vocês podem mandar aí no chat para me conhecer um pouco de vocês. Aline, boa noite, Aline. Ana Luísa, boa noite. Conta pra gente qual que é. Ó, Carla, RH, logística, RH, Geraldo, TMI, ótimo. A expectativa é aprendizado novo, muito bom. Felipe, administração. Regiane, administração, RH. Ótimo. Então, pelo visto, a gente tem curso de administração, curso de RH, logística. Gestão de marketing, gestão imobiliária, muito bom. Gabriel. E aí vocês... Cássia RH, ótimo. Só para me conhecer mais um pouco de vocês, fala aí a cidade que vocês estão participando, estão falando aqui nesse momento. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Opa. Curitiba. Santo André. Pelo visto, Carla, Sergipe. Ótimo. Ana Lúcia, Rio de Janeiro. Ótimo, Uberaba. Maxiel, Espírito Santo. Ótimo, muito Silvana, Piau, Minas Gerais. bom. Ótimo, Silvana. Aí tem gente de São Lourenço, Ponta Carla, Grossa. Jabotão, Pernambuco. Juscelina, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Então temos Josiane, aí... Mato Grosso do Sul. Ótimo. Então temos aí alunos do país todo. Muito Sete bom. Lagoas, Gilson. Ótimo. Vitória, Espírito Santo, Pedro. Piaçu, Minas Gerais. Ótimo. Pessoal, muito bom. Então vamos dar sequência aqui, que vocês podem ir mandando. Já consegui ver que a gente tem bastante pessoas, estamos com 101 alunos agora online, e estamos conseguindo aí falar com todo o estado de São Paulo, Minas, Rio, Paraná. É um prazer estar com vocês. E vocês sintam à vontade, a hora que eu fizer a pergunta, pode abrir o microfone, levantar a mão e vão fazer algumas pausas para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Então vamos dar sequência falando sobre planejamento estratégico. Então eu trago para vocês o que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma ferramenta essencial para o sucesso a longo prazo de qualquer organização. Porque ele define um caminho claro para alcançar as metas e objetivos, direcionando os esforços da equipe para um propósito comum. Então, falando numa linguagem mais simples, o planejamento estratégico ele é muito importante para a organização identificar onde ela está, fazer esse planejamento, criar estratégia para ela alcançar o objetivo, chegar no futuro que ela deseja. Então, a definição de planejamento estratégico é um processo contínuo que envolve a análise de ambiente interno e externo da organização. A definição de sua missão, valores,
a formulação de objetivos estratégicos e o desenvolvimento de planos de ação para alcançar, conforme eu disse para vocês. Identificar onde a empresa está hoje, fazer um planejamento, vamos dizer, aonde ela quer chegar. E é necessário fazer uma análise de ambiente, compreender as forças e a fraqueza da organização, a oportunidade e a ameaça de mercado. Definição de missão, visão e valores. O que é? Estabelecer os princípios norteadores da organização, definido o seu propósito e as suas aspirações e crença. E estratégia, desenvolver um plano detalhado para alcançar os objetivos, incluindo as ações, recursos, prazos. Então, esse é uma definição do planejamento estratégico. E aí eu trago para vocês qual que é a importância do planejamento estratégico. Eu vou pensar, mas por que o planejamento estratégico é importante? Se a gente for olhar, a maioria das empresas, das organizações, elas não têm planejamento estratégico. Elas abrem o empreendimento, mas não faz o planejamento, não estabelece meta, não tem a visão, não tem a missão, valor. Então, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho é válido. Então, por isso é importante fazer o planejamento estratégico para saber qual que é a estratégia você vai usar para alcançar seu objetivo, sua meta. Então, o planejamento estratégico ele é crucial para o crescimento, sustentabilidade das organizações. Por quê? Ele permite que as empresas se adaptem às mudanças do mercado, que muda a todo tempo, gerenciam os riscos e otimizam os recursos para alcançar os resultados mais consistentes. E aí o que acontece? Ajuda a melhorar o posicionamento da organização e uma posição de vantagem em relação aos seus concorrentes, garantindo que ela esteja preparada para enfrentar os desafios do mercado. Esse é um ponto da importância do planejamento estratégico, porque se a empresa ela não está posicionada, se ela não tem um planejamento, ela não consegue sobressair, não consegue ser sustentável no mercado. Então é importante ela fazer o planejamento. O que acontece? Foco e clareza. Alinhar os esforços da equipe em torno de um objetivo comum. Então, vai pegar o pessoal da logística, então a participação de vocês no planejamento estratégico, do pessoal da logística, do pessoal do marketing, do pessoal da administração, da turma do RH, todos vocês devem estar, quando estiver no mercado de trabalho ou dentro da empresa de vocês, todos têm que estar juntos, alinhados no planejamento estratégico. Então, por isso, tem que ter essa clareza e comunicar com todos envolvidos. E o que ele ajuda? Na tomada de decisão, pois o planejamento estratégico ele vai fornecer informações, insights para a tomada de decisões mais eficientes baseada em dados e em análise. Gerenciamento de risco. Identifique e avalie o risco que pode afetar a organização, permitindo a implementação de medidas preventivas. Então, esses são alguns itens da importância do planejamento estratégico e também como conseguir fazer o planejamento estratégico. Agora eu trago para vocês as etapas do processo do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele é dividido em etapas interligadas e cada um com seus objetivos específicos. É importante seguir um passo para garantir que o processo seja eficaz e produtivo. Então, primeira etapa, qual que é a primeira etapa? Análise do ambiente. Então, vai compreender o cenário que a organização está inserida, qual é a situação atual da organização. Identificar as oportunidades e ameaças externas, as forças e as fraquezas internas. Então, fez a análise do ambiente, analisou o mercado, analisou externamente, depois vai analisar internamente, identificando as forças e ameaças da organização. Segundo passo, nós vamos para a definição de missão, visão e valores. Então, nós vamos estabelecer a razão de ser da organização, por que ela existe, qual problema ela está resolvendo, qual solução ela está trazendo para o mercado. Depois, seus objetivos a longo prazo e os princípios que orientam suas ações. Depois que analisou o ambiente externo e interno, definiu a missão, visão, valores, é momento de estabelecer objetivos estratégicos. Definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Eu não posso simplesmente definir, falar, eu tenho tal objetivo, mas não colocar
qual que é o prazo, como que eu vou fazer, como que eu vou alcançar, quem vai fazer. Então, tem que estabelecer todos os objetivos estratégicos e criar esse planejamento de definição. Depois, a gente passa para a quarta etapa, que é o desenvolvimento da estratégia e o plano de ação. Elaborar planos detalhados para alcançar os objetivos, incluindo todas as ações, todos os recursos, prazo e monitorar a implantação. Não adianta você fazer análise, definir a missão, visão, valores, estabelecer os objetivos estratégicos, mas não criar o plano de ação e executar esse plano de ação. E depois que a gente passa para a última fase, que é a implantação, que é o momento de colocar o plano de ação em ação e acompanhar o progresso, é fazer um monitoramento. Eu preciso ver se os objetivos e as metas definidas, elas estão sendo alcançadas, se ela está dando resultado, se a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo. Então tem que ter esse monitoramento e o planejamento estratégico, ele é sempre dinâmico. Nós vamos atualizar. Por que ele é sempre dinâmico? Pode acontecer uma mudança no ambiente interno da organização, pode acontecer uma mudança no ambiente externo, como uma modificação no mercado, a entrada de um novo concorrente. Então, por isso é importante fazer essa análise e estar sempre monitorando as ações. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Ótimo. Então, agora eu vou detalhar para vocês a análise do ambiente externo. A análise do ambiente externo, ela visa identificar oportunidades e ameaças que podem impactar a organização. Esta análise engloba fatores como mercado, que muda, o mercado pode mudar, surgindo uma inovação no mercado, entrando um novo concorrente, a economia, como anda a economia do país, tecnologia, hoje a gente vê a tecnologia vindo hoje, as inteligências artificiais, hoje a presença na rede social. Então, a empresa ela precisa ter tecnologias, organizações, seja ela privada, seja pública, ela precisa estar acompanhando a tecnologia. A legislação, a sociedade e a cultura. Então, depende aonde a empresa está instalada, ela precisa conhecer a sociedade, qual é a cultura daquele local. As oportunidades. O que as oportunidades vão ajudar? São fatores que podem beneficiar a organização e construir para ela um sucesso como novos mercados, nova tecnologia, inovadores, de preferência do consumidor. Então, são as oportunidades para melhorar a organização. Ameaças. O que são as ameaças? São fatores externos que podem prejudicar a organização, como a entrada de novos concorrentes, crise econômica, mudança na legislação e crise social. Então, essas duas situações estão no ambiente externo, que pode ser as oportunidades e as ameaças. Depois nós vamos fazer uma análise agora do ambiente interno. A análise do ambiente interno se concentra nas forças e fraquezas da própria organização. Então ela vai avaliar os aspectos como recurso, as competências de cada setores, então do pessoal da RH, o da logística, o pessoal do marketing, da gestão, da administração. Então cada um de vocês são importantes e a competência de vocês é importante analisar, porque vocês fazem parte de uma organização quando estiver no mercado ou até mesmo dentro da empresa de quem tem interesse em empreender. A estrutura da empresa, a cultura, a liderança e as finanças. Então, o que é os recursos? É a capacidade financeira, equipe qualificada, infraestrutura, tecnologia e patentes. Então, isso é uma análise interna da organização. O que é competências que nós precisamos analisar? São as habilidades, o conhecimento, a capacidade única de organização que diferencia da concorrente. Vamos olhar a estrutura. A organização, ela tem uma estrutura da empresa. Vamos ver a hierarquia, departamento, processo, como que é o processo da empresa. Depois nós vamos analisar a parte da cultura. O que a cultura vem falando? De valores, crenças, normas, que influenciam o comportamento dos funcionários. Então, tem que analisar a cultura da empresa, como que é a cultura. Liderança, continuando fazendo a análise de ambiente interno, a capacidade da equipe de liderança de direcionar, de motivar os funcionários, além
da visão estratégica. Então, é de suma importância fazer essa análise. Então, até agora, que nós passamos pela análise externa, vendo as oportunidades e ameaças, e nós estamos fazendo a análise do ambiente externo, passando pelos itens que são importantes fazer a análise, que é o recurso, a competência, a estrutura, a cultura e a liderança. Finanças, também não pode esquecer. A empresa, ela está com a situação financeira boa, a organização, ela está controlando as despesas, o fluxo de caixa, de investimento, tem que fazer essa análise também, se a empresa tem endividamento ou não. Segunda etapa, continuando o nosso processo, a gente passa para a definição de missão, visão e valores. A missão e valores definem os principais norteadores da organização. Lembra que eu trouxe isso para vocês lá no começo? Então, a missão define o propósito da empresa, a razão dela existir. A visão descreve o futuro desejado e os valores representam as principais origens, as decisões das ações da organização. Então, eu trago para vocês a missão, propósito da organização, sua razão de ser, o que ela busca oferecer para o mundo. Eu trago aqui para vocês uma definição do autor, falando a missão como um propósito de orientar para a atividade das organizações, para aglutinar esforços dos seus membros, serve para clarear e comunicar os objetivos das organizações, seus valores básicos, estratégico, organizacional. Cada organização tem sua missão própria e específica. Então, a missão, eu vou trazer exemplo de missões e valores de empresas para vocês conhecidas. Eu acredito que todos devem conhecer as empresas. E você vai ver, vocês vão perceber que cada um tem a sua missão. Então, não é uma missão para todas as empresas. Então, cada um tem que definir qual que é a sua missão. A missão pode ser definida em uma forma de declaração formal, escrita, chamado credo da organização, para que funcione como um lembrete periódico, a fim de que os funcionários saibam onde e como conduzir o negócio. Então, essa é a definição. A gente traz aqui para vocês a visão, numa linguagem mais fácil, e um conceito do Costa 2007. Então, visão, futuro que a organização aspira a alcançar, seus objetivos de longo prazo e como ele se vê no futuro. E como que Costa traz um conceito? Ele traz que a visão é muito ampla, porém pode ser definida como um conceito operacional, que tem o objetivo, a descrição, ele traz aqui a autoimagem da organização, como ela se enxerga, ou melhor, como a organização, a empresa, a maneira que ela gostaria de ser vista para os seus clientes, pela sociedade, pelos seus parceiros, pelos seus concorrentes. Então, ele traz falando da alta imagem. Então, quando vocês pensarem na visão, lembrar dessa definição de Costa, citando 2007 como uma alta imagem. Valores, princípios que orientam as ações da organização. E aqui são os valores: ética, integridade, respeito, responsabilidade, excelência. Eu trago outra definição de valores, que são princípios ou crenças organizados relativos à conduta ou metas da organização, desejáveis que orientam a vida da organização e estão servindo interesses individuais e coletivos. Então, aqui trago um conceito para vocês, mas uma linguagem mais simples de valores, princípios que orientam as ações das organizações, como ética, só vocês lembrar da ética, do respeito, da responsabilidade e da excelência. Aí eu queria ver com vocês, pode mandar aí no chat, quem aí conhece o Nubank, todo mundo conhece o Nubank, essa empresa que está no mercado há muito tempo, pode mandar para mim no chat, vocês conhecem o Nubank, usam o Nubank? Então, é cliente do Nubank? Manda para mim quem é cliente, quem tem essa experiência. E eu vou falar da missão, visão e valores do Nubank. E vocês vão chegar na conclusão no final. Se o Nubank está conseguindo cumprir com a missão, visão e valores dele, que eu vou compartilhar com vocês agora. Pessoal, a missão do Nubank é fazer com que as pessoas tenham mais controle sobre suas vidas financeiras. Eles buscam transformar a experiência financeira dos seus clientes com simplicidade e transparência. Então,
se a gente pensar, hoje existem vários bancos digitais, mas o Nubank ele começou como uma fintech e ele veio mudando a facilidade de você abrir conta pelo celular, conseguir ter o seu cartão, não ter que enfrentar a fila de banco, e hoje existem vários outros bancos, várias outras concorrentes dele, mas o Nubank ele foi pioneiro nessa questão de mudança, de conseguir pegar nível nacional e abrir, e foi mudando a cada tempo. Porque olha para vocês ver, o Nubank começou como cartão, foi crescendo, virando uma instituição, hoje você já consegue fazer investimentos no Nubank, empréstimo, financiamento, já está um banco completo e totalmente digital. E no começo, qual foi a visão deles? Ser uma instituição financeira mais centrada no cliente do mundo. Eles aspiram ser a escolha preferida dos clientes, oferecendo produtos e serviços financeiros de forma simples e inovadora. Então, assim, ele começou, teve essa visão, teve lá atrás, começou como um cartão de crédito e veio desenvolvendo para conseguir se tornar essa instituição financeira mais centrada no cliente do mundo. E ainda ele vai continuar buscando melhorar o processo, melhorar o aplicativo. Quem é cliente no Nubank sabe que ele veio mudando. Hoje faz empréstimo e agora, recentemente, quem investe hoje já consegue investir. O Nubank unificou tudo dentro do aplicativo dele. Você consegue fazer investimento através do seu aplicativo em bolsa de valores, comprar ações, tudo através do Nubank. E qual que são os valores? Então, o Nubank ele busca os valores dele é foco obsessivo do cliente, coragem e ousadia para transformar, empatia e preocupação genuína, agir com integridade e honestidade e busca soluções simples e práticas. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo real de uma missão para ficar claro e vocês conseguirem gravar. Então, qual é a missão do Nubank, qual é a visão e os valores? Foi definido, eles vêm trabalhando para conseguir chegar nessa visão que ele tem da instituição, sempre preservando esses valores de acordo com a missão que eles têm. Pessoal, agora eu compartilho com vocês a Natura. Todos também conhecem a Natura, uma empresa nacional, né, grande, que trabalha. Qual que é o objetivo? Qual que é a missão da Natura? A Natura ela busca oferecer produtos e serviços que promovam o bem-estar e o desenvolvimento pessoal e social, respeitando a diversidade e a sustentabilidade. Eles concentram em produtos de beleza e cuidados pessoais que são éticos e sustentáveis. Então a Natura ela vem trabalhando mais essa questão do bem-estar, do desenvolvimento pessoal, de você se cuidar, e também ela tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, quem acompanha a Natura, é cliente, segue no site, vê que a Natura está sempre fazendo propaganda, falando da diversidade, sempre com projetos de diversidade, sempre também com projeto de plantação de árvore, de aproveitar material. Então, ela tem essa preocupação com o meio ambiente. A visão da Natura é ser a empresa de beleza, de cuidados pessoais, mais desejada, admirada e respeitada por sua atuação ética, compromisso com a sustentabilidade. Eles aspiram a criar valor para a sociedade e para o meio ambiente. Então, a Natura ela tem essa visão e ela busca trabalhar para alcançar essa visão. E quais são os valores da Natura? Sustentabilidade, compromisso com as práticas que preservem o meio ambiente e promovam o desenvolvimento sustentável. Diversidade, respeito e valorização das diferenças. Inovação, busca constante por inovação em produtos. A Natura ela vem fazendo, quem é cliente da Natura, ela vem atualizando sempre os produtos, inovando. Ética, integridade e responsabilidade em todas as ações. Empatia, compreensão e atenção às necessidades do cliente e da comunidade. Então, trago mais um exemplo prático para vocês de missão, visão e valores de empresas agora da Natura. Vou compartilhar a última para vocês, porque eu estou trazendo para vocês entenderem muito bem que a missão, cada empresa tem a sua, e ela atua de forma diferente, os seus valores também. Então eu trouxe para vocês agora a Magazine Luiza, né, a Magalu, que criou aquela persona, e quem mexe aí com digital, sabendo do pessoal do marketing digital, como a Magalu conseguiu transformar a loja e dar esse salto para o digital e mudar e continuar no mercado. Se ela
continuasse atuando só da forma que trabalhava antes, ela não conseguiria dar esse salto e estar no mercado. Então, qual que é a missão da Magazine Luiza? É oferecer melhor experiência de compra para os nossos clientes, com atendimento excepcional, produtos de qualidade. Eles se empenham em criar uma experiência de compra diferenciada. Qual que é a visão da Magalu? Ser a empresa mais amada, reconhecida pelos seus clientes e seus colaboradores. Eles querem ser reconhecidos por excelente serviço, pela forma como trata seus clientes e funcionários. Quais são os valores da Magazine Luiza? Paixão pelo cliente, dedicação total ao atendimento e à necessidade do cliente, atenção ao próximo, respeito e colaboração com seus colaboradores, clientes, simplicidade, fazer as coisas de maneira simples e direta, coragem para mudar, encorajamento para inovação constante, responsabilidade, compromisso e ética e responsabilidade. Então eu trouxe para vocês a missão, visão e valores dessas 3 empresas que são conhecidas, provavelmente todos vocês conhecem ela, e se tiver alguém aqui na turma que não conhece, procura conhecer, saber, pesquisar no site, que vocês vão ver que lá está a missão, visão, valores, e quais são os planejamentos e estratégias que eles vêm desenvolvendo para conseguir alcançar essa visão. E assim, pode ser que ela não conseguiu chegar na visão, mas ela vem trabalhando, o objetivo é esse, ela quer chegar nessa visão. Missão, visão e valores são independentes e devem ser alinhados para garantir uma estratégia coerente e eficaz. O autor aqui, ele argumenta que uma clara definição desses elementos ajuda a organização a focar em suas competências essenciais e a diferenciar-se da concorrência. Michel Potter traz esse conceito para a gente. E aí, então, definiu, nós passamos para a parte de análise de ambiente interno e externo, definição de missão, visão e valores. Eu trouxe para vocês exemplos, então agora a gente passa para a parte de objetivos. Objetivos estratégicos são metas específicas e mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido, que a organização busca alcançar. Eles devem estar alinhados com a missão, visão, valores da empresa e devem ser desafiadores e mais realistas. Então, eu trouxe para vocês também 3 objetivos, exemplos que poderia ser de uma organização. Então, o primeiro objetivo, aumentar a participação no mercado em 10% nos próximos 2 anos. Então, crescer, a empresa aumentar essa participação no mercado. Então, ela tem esse objetivo, ela precisa criar estratégia. Como ela vai alcançar esse objetivo? Segundo objetivo, lançar um produto inovador que atende à necessidade de um novo segmento de mercado, lançar um novo produto. A empresa vai pegar, ela definiu esse objetivo, ela tem que ver se está de acordo com a missão, com a visão, com os valores, e ela criar estratégia para alcançar esse objetivo. Melhorar a satisfação do cliente 5% através da implementação de um novo sistema de atendimento. Por exemplo, ela quer melhorar a satisfação, a empresa não faz autoatendimento, colocar um autoatendimento para conseguir atender melhor e melhorar a experiência do cliente. Depois dos objetivos, é importante desenvolver a estratégia e o plano de ação. Então, estratégias são planos de ações que a organização irá implementar para alcançar seus objetivos. A estratégia ela deve ser específica, mensurável, alcançável. Estou reforçando para vocês, porque precisa definir essa meta, ela tem que ser clara, tem que saber quando, como, quem vai fazer. Então, estratégia, plano de ação para alcançar os objetivos, incluindo as ações, todas as ações que serão feitas, os recursos, os prazos e também quem vai executar essa ação, quem vai fazer essa ação. E é importante ter o plano de ação detalhado sobre a estratégia que será implementada, e aí aqui no plano vocês vão colocar quem é o responsável, colocar quais são os indicadores, como que vai ser feita a avaliação, se está dando resultado, se não está dando resultado. Depois a gente passa para a parte de implementação e monitoria do planejamento estratégico. A implementação do planejamento estratégico é a fase da estratégia e do plano de ação são colocados em prática. Não adianta
chegar na empresa, definir a missão, visão, valores, não colocar em prática, não criar um plano, não definir os objetivos, não criar estratégias, não colocar um plano de ação. Tem que colocar em ação para alcançar os resultados. E o que deve prestar atenção e é de suma importância para conseguir realizar, executar de uma forma eficaz. A comunicação, a clareza e eficácia sobre o plano estratégico para todos os membros da organização. Então, por que é importante todos vocês saberem o que é planejamento estratégico e a importância dele? Porque quem está na logística, ela faz parte, o RH faz parte, o pessoal da administração, o pessoal do marketing digital, o pessoal da inovação, todos eles são importantes e vai ajudar na construção do planejamento estratégico que deve estar envolvido. Então, a gente traz os recursos, alocar os recursos adequados para a implementação da estratégia e o plano de ação. Tem que colocar os recursos no lugar correto. Monitoramento, o acompanhamento constante do progresso da implementação do plano, utilizando os indicadores e relatórios para avaliar se está sendo executado, se está dando certo, se está trazendo benefício, se está alcançando o objetivo. A adaptação, como eu disse, o planejamento estratégico ele é dinâmico. A adaptação do planejamento estratégico em resposta à mudança do ambiente externo e interno. Então, pode haver uma mudança no ambiente externo, é necessário fazer uma adaptação, ou até mesmo no ambiente externo, saída de funcionário, mudança, e é preciso estar atento e fazer adaptação sempre. Aí eu trouxe para vocês ferramentas úteis para o planejamento estratégico. Então, como vai definir os fatores? Análise SWOT é uma ferramenta para classificar e avaliar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da empresa, começando lá no início do planejamento estratégico. A matriz BCG, uma matriz que classifica os produtos ou serviços de uma empresa em categorias, estrela, ponto de interrogação, vaca leiteira, e assim vai para você fazer a avaliação. Análise PESTEL, uma ferramenta para analisar o ambiente externo da empresa, considerando outros fatores. Vai considerar fatores políticos. Lembra que a legislação influencia na organização? Então, você vai considerar a economia, sociocultura, tecnologia, meio ambiente. E a última ferramenta que eu trouxe para vocês, tem outras ferramentas que vocês podem usar para criar o planejamento estratégico, é a ferramenta que permite medir o desempenho da empresa a partir de diferentes perspectivas, financeira, clientes, processos. Então, essas ferramentas são planilhas. Professor, 5 minutos. Sim, que vocês conseguem baixar e usar. Aí, para finalizar para vocês aqui, eu trouxe dicas do planejamento estratégico. Então, é importante envolver toda a equipe. Ser realista, as metas devem ser desafiadoras, mais alcançáveis. Flexibilidade, o planejamento estratégico deve ser um processo dinâmico e adaptável. Comunicação, manter todos os colaboradores informados sobre o planejamento estratégico. Monitoramento contínuo, acompanhe o progresso e faça ajustes necessários. Eu deixei para vocês, se vocês quiserem pegar o celular e ler com o QR Code de vocês, um material complementar, vocês podem ler. Nesse material complementar, tem um e-book de como criar planejamento estratégico com informações, e eu também deixei um outro material explicando com mais detalhe. Aqui eu só expliquei a função de cada uma das ferramentas, mas explicando mais detalhes de cada uma ferramenta e links para vocês baixarem a ferramenta também para conhecer e saber como montar o planejamento estratégico. Pessoal, alguma dúvida? Não, foi muito bem explicado, professor. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Professor, para mim está tranquilo. O Walter Nunes, tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Walter. Está me ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo. Só me pediram para enviar o link no chat. Eu vou enviar para vocês aí no chat o link. Tá? Eu vou enviar para vocês. Pode falar, estou ouvindo. Quando você falou de análise estratégica em tema, você falou em alguns departamentos, assim, por exemplo... A sua voz está um pouquinho baixa. Está baixa? Está melhor agora, não? Melhorou. Melhorou um pouco? Sim.
Então, quando você falava em análise interna, você citou aí alguns departamentos de forma que eles possam vir a ser analisados. Na prática, assim, como que se analisa, por exemplo, apenas para exemplo, o RH de uma empresa? Como é que se faz uma análise desse tipo de departamento? É o seguinte, como que faz a análise do RH? Geralmente, se vamos falar de uma empresa, tá? Vou dar um exemplo de uma empresa privada. Se o gestor tiver competência, ele tem que ver se o RH está sendo efetivo, está conseguindo fazer o trabalho, as entregas, se tem erros ou não, se ele está. Primeira parte, quando dentro de um setor de uma empresa, tem que ter um mapeamento. Quais são os processos do setor de RH? Os processos estão sendo seguidos, ele está tendo resultado, ou está tendo sem problema, está tendo problema com folha, não está conseguindo motivar a equipe, e aí tem que ver quais são as funções, quais são as estratégias, se elas estão sendo alcançadas. E se ela não estiver sendo alcançada, aí vai fazer essa avaliação. Então, precisa avaliar, definir quais são os indicadores que vai avaliar. Mas primeiro tem que criar o processo do RH, definir quais são as atividades, por isso tem que ter essa comunicação. E aí fazer essa análise interna de ver. O RH, ele está cumprindo, falando a grosso modo, ele está cumprindo com a função dele, está fazendo bem o papel dele, e aí quando tem um processo detalhado, consegue fazer essa avaliação. Consegui compreender, sim. É que na minha cabeça ficou um pouco vago de início, e eu fiquei curioso para saber como é que se faz uma análise de um departamento, como, por exemplo, o RH. Mas eu consegui compreender. E não só do RH, de todos os departamentos, logística. Então, assim, o que acontece? Primeira situação, a maioria das organizações, ela não tem, eu falo assim, eu estou falando da maioria, porque eu trabalho com planejamento estratégico para instituição pública e privada. Então, nem as públicas têm. Então, quando você olha o planejamento, ela não tem, a empresa não sabe. O que acontece? Eu sei fazer pastel, meu pastel é muito bom, é o melhor da cidade, eu vou abrir uma pastelaria e não faz planejamento. E é simples, hoje tem várias ferramentas que você consegue baixar na internet, inclusive eu deixei 2 materiais que tem link para vocês baixar as planilhas e até ensinando a vocês a fazer um planejamento bem feito de uma empresa, uma organização, seja qualquer setor, em 40 horas, com cada ferramenta que vocês devem usar. Eu deixei o material para vocês. Perfeito. Ficou claro para mim. Quem que é o próximo com a mão levantada? Francisco, professor. Ok, pode falar. Francisco, pode falar. Francisco, tem que abrir o microfone. Pronto. Pode falar, Francisco. Não estou conseguindo abrir meu... Alô? Oi, agora deu. Estamos te ouvindo. Tá. A minha preocupação, existe uma diferença nesse caso desse planejamento estratégico de empresa privada para empresa pública? As ferramentas, a criação é a mesma, né? As ferramentas você vai usar as mesmas, inclusive, se vocês baixar o material que eu mandei o link aqui no chat, vocês vão ver que esse material eu uso tanto na pública quanto na privada. O que vai mudar é o objetivo, a missão de uma. Você viu que as 3 empresas que eu mostrei para vocês, a Natura, o Nubank e a Magalu, a missão, valores delas são diferentes. Então, a missão de uma pública vai ser diferente. Por exemplo, de uma prefeitura, a missão dela, qual que vai ser a missão? Atender bem a população, prestar bom serviço público, então vai mudar a missão, visão, valores, os objetivos, mas a fórmula, a metodologia é a mesma. Porque eu falo isso porque eu trabalho na parte de saúde, né? Certo. E sempre o gerenciamento das secretarias são diferenciáveis, são diferentes, né? Uma Qual que é a sua cidade, saúde, Francisco? É de Marabá, no Pará. Pode falar, o que tem a Secretaria de Saúde?
Aí a diferenciação de uma secretaria, os recursos são oriundos, né? Ou seja, são mesmo recursos da prefeitura, mas o que vai ser investido, a forma de ser investido é de ser diferente, né? São dinheiros públicos, né? E tem que ser visto de uma forma um pouco diferente. E hoje, com muitas mudanças, com o desenvolvimento, principalmente da área essa que a gente está agora, que é a área tecnológica, isso fica um pouco meio perdido, principalmente na área pública, né? Então, as empresas, o público, ou seja, a parte pública, tem que se desenvolver mais. Isso requer mais desafio dos órgãos públicos, e o atendimento para com o povo fica um pouco mais em decadência. Então, por isso que eu perguntei se tem diferença da empresa pública para a empresa privada, porque as empresas privadas conseguem acompanhar tudo isso, mas a empresa pública ainda fica um pouco meio acanhado, né, nesse caminho. Existe uma pesquisa, foi muito bom você trazer essa pergunta, essa observação, esse complemento, por quê? Inclusive, a minha empresa de consultoria, a gente desenvolveu uma metodologia porque existe essa demanda no mercado. Hoje, tem uma pesquisa do CRA de São Paulo, se eu não estiver enganado, no país inteiro, das capitais, de todas as cidades do país, só 20%... Professor, posso falar? Oi, tá me ouvindo? Posso falar? Posso. Deixa eu só concluir aqui minha fala, eu já libero para você. Então, tem uma pesquisa do CRA de São Paulo que fala, agora eu não sei se eu falo o número exato, mas é mais ou menos que 20% de todas as cidades do país tem planejamento estratégico, o resto nenhum município tem. Então parte por isso. Então a secretaria provavelmente, pode ser que aqui na minha cidade não tem, pode ser que é difícil alguma de vocês tem. Eu vi que tem alguém do Paraná, lá em Maringá eu sei que tem. Algumas cidades do Paraná eu sei que tem. E aí o que acontece? Se o município não tem um planejamento estratégico, fica mais difícil de encaixar, mas é possível, inclusive é necessário, porque hoje, infelizmente, a gente tem cidades que tem um serviço, Curitiba tem também, eu sei que tem, eu já estudei de Curitiba, e das capitais, se eu não me engano, também é só 20%, agora eu não lembro se é 8%, de todos do país, e das capitais 20% tem, então tem capital no nosso país que não tem um planejamento estratégico até hoje. Então, quando o município tem, e aí o planejamento estratégico, como eu trouxe, ele é dinâmico, e o gestor, o prefeito, o secretário, e se tiver uma equipe, então quando a gente coloca, é para envolver todos os atores, não para ser uma política de Estado. Então qual que é a ideia? Tentar envolver CDL, associações, não ser realmente ser do município, não ser de um gestor, o planejamento estratégico ser uma política de Estado e ter vários atores envolvidos, inclusive a população, para ele dar continuidade. Pode falar. Quem estava? Ana Lúcia? Eu queria falar, professor, que no município, na prefeitura, a maioria das pessoas entra por indicação, não é nem por formação. Por isso que não tem uma boa estratégia de planejamento. Acontece. Infelizmente. Por isso que as coisas não funcionam. Acontece. Infelizmente acontece. Aí não tem os 4 pilares do planejamento de planejamento e estratégia. Por isso que não funciona igual na empresa privada. Sim, acontece. Isso acontece. Realmente pode acontecer. Quem que é o próximo? Eu não estou conseguindo ver. Temos aí mais 2 minutinhos que eu tenho que fazer o sorteio e os alunos ainda têm que finalizar, que tem aula depois aqui da palestra, tá bom? Então, beleza. Mais última pergunta? Se eu puder, o Erlon e depois o Leandro Nascimento para poder fazer o sorteio, tá bom? Ok. Pode falar. Você pode conduzir aí. Professor, parabéns aí pela aula, tá muito produtiva, tal. A minha dúvida é em relação ao seguinte...
como é que o planejamento, eu posso fazer um planejamento estratégico pessoal? Como é que eu alinho o meu planejamento estratégico pessoal com o planejamento da empresa? Olha, na verdade, sim, o planejamento, existe outros tipos de planejamento pessoal, né? Por exemplo, você conhece o Canva? Canva de desenvolvimento pessoal. É uma ferramenta que tem do Sebrae, você pode baixar essa ferramenta para você ter seu planejamento pessoal de se desenvolver. E aí tem que ver se a organização que você está inserida, ela está de acordo com o seu propósito e com o seu planejamento de desenvolvimento para você contribuir com ela. Você pode sim procurar. Aí, assim, hoje você tem uma empresa, a sua empresa ela é de acordo com o seu propósito. Se você for empreender, é mais fácil, porque você consegue trabalhar a sua organização, você que vai editar e vai criar visão, valor junto com a sua equipe. Agora, quando você trabalha em uma organização, aí já é mais difícil, você tem que procurar uma organização que tenha a ver com o seu propósito de vida. Mas é possível. Tem ferramentas para isso. Canvas de desenvolvimento pessoal. Obrigado, professor. Próximo. Do princípio aí do que o senhor acabou de passar para nós aí, numa pontuação aí de 0 a 10, quanto que o senhor acredita nessa questão do planejamento estratégico aplicado em empresas, tendo em vista que a gente é um país que não tem, ao meu ver, né, não sei se o senhor discorda do seu ponto, a gente não é cultural do brasileiro ter planejamento, isso falando em empresa. E se a sua consultoria que o senhor presta hoje, ela é voltada mais para empresas, ou se o senhor atende órgãos públicos, prefeituras, governos estaduais, como que é isso na sua prestação de serviço? É para os dois? Para os dois, tanto público quanto privado. Hoje, eu atuo aqui, tem alguém de São Lourenço aí, então aqui Minas Gerais, então o que a gente trabalha? A gente tem faz uma política através de uma agência de desenvolvimento, não só eu, existe uma agência de desenvolvimento que nós criamos através daqui da região, levando a importância do desenvolvimento econômico para a região, a importância de trabalhar o planejamento, de criar as estratégias. Então a gente vem trabalhando, tentando desenvolver isso numa região que envolve mais de 35 cidades. É um trabalho a longo prazo, mas a gente vem trabalhando, então começamos a levar, e hoje tenho empresas a nível nacional, inclusive esse material que eu mandei para vocês, que está lá no link, tem uma outra consultora a nível nacional, autora de livros, que tem um livro muito bom, que é a Denise, tem ferramentas e ela trabalha também, ela é específica para o público, então trabalha com os dois, e a nossa empresa também trabalha com os dois, tanto público e privado, e para quem aplica dá um resultado muito bom. Pessoal, agradeço vocês, né, o nosso tempo está curto, agradeço a oportunidade aí, o professor organizador, e para a gente encerrar, manda aí aqui no chat o que vocês acharam, e muito obrigado pela atenção. Me segue lá no Instagram, qualquer dúvida pode mandar mensagem, o que eu gosto muito é de compartilhar conhecimento. Gente, eu quero agradecer, professor, muito obrigado, viu, muito obrigado mesmo pela ótima palestra. Agradeço mesmo a disponibilidade, né? O senhor está aqui conosco numa quinta-feira, mas muito obrigado, tá? Gente, estamos aí sempre tentando fazer o nosso melhor, trazer sempre os melhores palestrantes, sempre com os melhores temas, os temas mais atuais, e realmente você precisa ter um planejamento tanto de vida, né, professor, como dentro das empresas. Então, vamos lá. Gente, que eu também não posso me estender, temos aí 3 minutinhos. Professor, agradeço novamente, muito obrigado, viu? Esperamos aí o senhor em outra oportunidade, tá bom? Gente, vamos lá, estou aqui. Abraço, pessoal. Vou fazer o sorteio. Muito obrigado, professor, que hoje vocês têm aula, viu, gente? Então, quem acabar aqui, tiver aula, o link já foi enviado no grupo, tá bom? E eu vou falar o nome aqui, vou jogar no sorteador aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá quase. Vamos lá. Tá sorteando. Vamos lá. Eu tenho que falar o nome e a pessoa estar na sala, tá
tá bom? A pessoa tem que estar na sala, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, sorteando em 3, 2, 1... José Lopes de Souza. Está na sala, José? Se estiver, abre o microfone e fala um oi para mim. Estou aqui. Oi, sou eu. Cadê você, José? Não, José de Lopes Souza, aqui, né? Isso. José, vou deixar seu nome aqui anotado, certinho, que a secretaria vai estar entrando em contato com você, tá bom, meu amigo? Então, obrigado por ter ganho mais uma bolsa, tá? E semana que vem, gente, tem mais, ok? Semana que vem estaremos firme e forte com outros palestrantes, ok? Então, o certificado, antes que vocês perguntem, vai ser enviado no e-mail cadastrado conosco aqui, ok? Quando chegar para vocês o e-mail com o link, é porque já está disponível, tá bom? Enquanto não chegar, é porque ainda não está disponível o certificado para vocês, ok? Então, só lembrando, o certificado será enviado o link pelo e-mail que vocês informaram no formulário. Wesley, quando? Assim que nós enviarmos o link, o seu certificado já estará disponível. Enquanto isso, a Wesley não enviou, ainda não está disponível, está disponível de outras turmas, tá bom? Então, agradeço a vocês. Quem tem aula agora, corre lá, falta 1 minutinho. Então, desejo a vocês uma ótima noite, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau!